Olá, estamos aqui mais uma vez para analisar uma partida da 5 Field Cup 2015, dessa vez rodada 3, Magnus Carlsen versus Maxime Vachier-Lagrave. Vamos jogar com as pretas contra o Carlsen, que abriu com cavalo F3. Melhores respostas são cavalo F6, D5 ou C5. O MVL responde com cavalo F6. Aqui, mais comum é responder com D4. Carlsen não joga, joga outro lance, joga C4 e MVL também não responde o comum E6, né? Deixando em dúvida o que vai acontecer, se de repente vai transpor por por um gambito da dama recusado ou se vai jogar aqui, enfim, em vez de jogar E6 ou ainda C5, né? Jogando também a inglesa, ele joga G6. Magnus, em vez de jogar aqui ou aqui, também opta por um lance terciário ou secundário, que é, no caso aqui, é o terceiro lance mais comum da posição, que é G3, bispo G7. Aqui poderia já jogar D4, mas bispo G2. O roque aqui é o mais comum, ou D5. MVL joga C5, D4, C toma D4 antes do roque. Talvez isso aqui fosse melhor o roque. Ou ainda esse lance aqui com a dama. C toma D4, cavalo toma D4, roque, enfim. E aqui novamente, antes do roque, cavalo C3. E aqui está um dos lances do Maxim que vai comprometer, eu acho, o jogo todo, que é dama C7. Aqui a dama fica exposta ao ataque desse cavalo, por exemplo. Outro lance possível aqui é B3. Mas a partir daqui, uma série de lances vão ser feitos que vão terminar com a captura do bispo preto. Então as pretas vão ficar o jogo inteiro sem um bispo. Vamos ver como é que se dá isso. Cavalo D5, dama toma C4. Esse é o lance do jogado, mas o indicado aqui é cavalo, dama. Não, o indicado aqui é cavalo toma D5 mesmo. Dama aqui toma C4. É talvez duvidoso para a posição, porque justamente por causa do que vai acontecer na partida, que é dama toma C4, cavalo toma E7 com cheque, rei H8 e as brancas ganham o bispo. Torre toma, roque, cavalo C6. E aqui um lance também um pouco fora, né, do que é comum nessa posição, que é, em vez de jogar cavalo em C2 ou jogar E3, aqui o Carlsen vai jogar bispo em... ah, desculpem, não, esse bispo aqui vai ser jogado em E3. Contudo, nada demais, perfeitamente normal para essa posição, mas como eu repito, pela vantagem inicial das brancas de captura do bispo, o jogo está melhor, ligeiramente melhor para as brancas. Chega a ser decisivo, mas estão melhores as brancas. Então, bispo E3, aqui, pretas melhoram o seu cavalo e atacam o bispo simultaneamente. Cavalo volta para defender o bispo. Há então a troca de cavalo por bispo, cavalo por cavalo e que dama E6. Cavalo G5, bispo toma B2, torre B1, B5 e a torre recupera o peão. Por enquanto, o jogo segue ligeiramente melhor para as brancas. Torre A, B8, torre toma B8, torre toma B8, E3, torre B2. Então aqui já vamos começar a analisar a partida um pouco mais severamente.
Aqui, nesse momento, as brancas estão melhores até chegar a esse lance aqui. Então vai ocorrer uma mudança. As brancas vão jogar A4, um lance ok. Não talvez talvez o melhor fosse jogar cavalo aqui, né? Mantendo o seu cavalo centralizado e ao mesmo tempo obrigando a dama a mover, mas enfim, jogou o peão em A4 e agora as pretas fazem um lance muito comprometedor para a posição. O lance correto aqui é dama D6, buscando uh, tirar esse cavalo aqui um pouco do jogo e ao mesmo tempo talvez trocar as damas. Ou seja, se esse cavalo tivesse aqui, esse lance não teria acontecido. Agora as pretas têm esse lance, só que não foi o que o Maxime jogou. Maxime jogou outra coisa aqui, que foi o lance cavalo em E7. Então, a partir desse momento, a posição das brancas ficou melhor. Cerca de um peão de vantagem, que vai ser o resultado aqui da próxima sequência de lances. Aqui o cavalo naturalmente precisa recuar. O cavalo vem para cavalo F4, bispo toma F4, peão toma F4, dama B6. Aqui peão cai. E as brancas tentam uma tática, né? Que jogam A5. As pretas não podem, ah, não podem tomar, porque se as pretas tomarem, tem cheque, ganhando a torre. Então não foi isso que foi jogado. Então joga dama C5, mantendo o controle sobre essa casa aqui. Dama toma o peão, torre A2. Aqui o Carlsen desculpa, o MVL joga. Não, é o Carlsen. Joga dama D3 e o MVL precisa jogar rei em G7 aqui, porque senão esse peão aqui fica muito desprotegido. Por exemplo, dama fazendo esse trajeto aqui uh, ganha o peão, não, obriga as pretas a ficarem imobilizadas. Então a jogada de rei é bem compreensível. E depois desse lance aqui, nós temos também A6, lance ok, e H5. H5 é outro daqueles lances que não sabe se é o melhor ou não. De repente, cavalo aqui fosse melhor, desenvolvendo, ampliando seu raio de atuação. Mas, enfim, H5 parece ok também. Bispo B7 por parte do Carlsen. Agora, então, as pretas vão jogar cavalo F5, dama E4, cavalo D6, dama B1, torre D2, dama A1 cheque, ele precisa ir para G8, bispo G2, cavalo F5, dama E5, e aqui não seria bom para as pretas nesse momento talvez tomar a dama, né? Tendo em vista que estão, graças à sua abertura ruim e alguns lances de meio jogo um pouco inferiores. Mas MVL achou que era a hora, achou que as brancas estavam tão melhores com essa dama que valia a pena essa troca. F toma 5 e torre E2. Um lance também não muito bom, porque permite agora as brancas jogar torre B1 e ganhar esse peão aqui. Então, torre B1,
torre toma E5, torre B7, rei E1 cheque, bispo F1, H4. E aqui temos outro lance importante. O lance correto aqui das pretas seria torre E7. Opa, desculpem. Agora é a vez das brancas. Vou voltar um lance então. Em vez de jogar H4, a torre vem para E7, protegida pelo cavalo, buscando impedir essa torre de tomar esse peão. Com esse lance H4, acontece justamente isso: a torre toma A7, o Lagrave joga H3 e aqui, então, está tudo caindo, como veremos. Torre vem para D7, torre AD1, G4, cavalo H4, torre D3 e peão cai aqui, cavalo G2, torre toma H3, cavalo F4, torre F3, G5 e torre B3. E aqui as pretas entregam. São dois peões a mais para as brancas, sendo que esse peão aqui muito passado, quase coroando. E o que vai acontecer é que, se o jogo continuasse, as brancas tomariam facilmente esses dois peões e venceriam. Aqui nesse momento da partida, então, não só apenas esses dois peões de vantagem, mas o jogo das brancas está muito melhor. Como vocês veem, aquele cavalo trocado no começo do jogo por um bispo faz toda a diferença. No final, um bispo é muito forte. Então, esse jogo, na minha opinião, foi decidido na abertura. Muito obrigado por assistirem, então, e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal.